Muito bom dia para você, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias ao vivo, edição desta sexta-feira, 11 de abril de 2025. Vamos juntos ao vivo com as informações do seu rádio até às 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, o André Torres, bom dia, o Lucas Dias, bom dia a você que dá audiência à nossa programação. Uma ótima sexta-feira a todos nós, desejo a todos um ótimo final de semana também. Vamos ao vivo com muita informação para você, um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma. São 4 endereços em Três Lagoas para melhor atender você, na Moral de Faria Duque, lá na Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont, na Yamaguchi Canquite, na Vila Carioca e na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Precisando é só chamar 7 Farma. Também com a gente Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e também na Maria Guilherme Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando comida pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. Muitos destaques, muitas informações para você na edição desta sexta-feira. Centra finaliza a rotatória em frente a Emes, ligando 3 avenidas. Após 2 meses de denúncia e alunos comendo no sol, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul amplia bolsas de auxílio emergencial. Também outras informações para você ao longo do nosso Difusora Notícias de hoje, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá, destacando as informações do tempo, sexta-feira, né? A expectativa do final de semana, como é que vai ficar o negócio? Será que vem chuva? Será que vai fazer sol? Será que tem calor demais? Bom, vamos tentar atualizar o que vai acontecer a partir aí desta sexta-feira, ao longo do final de semana, que promete, né? Já que ontem teve chuva isolada aqui para os lados do Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas, né? E hoje não vai ser diferente não, viu? A gente segue desse jeito, com chuvas isoladas. Entre hoje e amanhã, domingo, tá mantendo aí a possibilidade de pancadas de chuva, tá? Domingo com um pouco mais de abrangência aqui para os lados de Três Lagoas, pegando o domingo e o começo da semana. Então, vamos ter aí condições para isso. Mas a verdade, viu, Cláudio, tá alterando muito. De manhã tá de um jeito, à tarde tá do outro, ainda não tem uma consistência daquilo que pode acontecer aqui para os lados de Três Lagoas em relação ao clima. Inclusive, tem até uma condição para frio, seria uma primeira onda de frio um pouco mais forte aqui para os lados do Mato Grosso do Sul, entre o dia 20 e o dia 24 de abril. Não sei se isso vai se manter ou não, mas, né, os radares meteorológicos, os mapas meteorológicos já apontam isso, né? Lá entre o dia 20 e o dia 22, essa condição para que a gente possa ter aí essa primeira grande abrangência de frio. Não sei, tá muito cedo para dizer e para cravar isso, mas pelo menos já começa a apontar aí as primeiras incursões polares, que se não chegar até o Mato Grosso do Sul, provavelmente até o Rio Grande do Sul é certeza, esfria pular, mas aí existem uma série de outras situações que fazem com que esse frio alcance, né, a parte central do país, né, Cláudio? É isso aí. E nós estamos já sentindo à noite, por exemplo, já está um pouquinho mais fresco, né? Ontem à noite mesmo estava bem fresco, né? Bem fresco. E de dia, em alguns momentos, ainda faz um pouco de calor, mas a temperatura já deu uma diminuída legal, né? E tá muito gostoso. Eu sempre falo que o outono, para mim, né, na minha avaliação, é a melhor estação para a região de Três Lagoas, né? A única coisa que falta às vezes no outono é um pouco de chuva, mas relacionado ao clima é muito bom, né? E tomara que continue desse jeito, né? É a expectativa, vamos ver o que vem pela frente. Então, final de semana, domingo, pode ser que tenhamos chuvas um pouco mais abrangentes e vamos ficar de olho aí para ver o que de fato vai acontecer. A mínima de hoje foi na casa dos 23,4, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima na madrugada, né? Foi de 23,4, a gente já tem 25 graus, segundo a Redmet, nesse momento, em Três Lagoas, com umidade em 83%. Campo Grande registra 25, umidade em 79%,
E Corumbá registrando na manhã 24 graus lá, 100% de umidade, provavelmente com nevoeiro lá na manhã desta sexta-feira. Bom, são 7 horas mais 5 minutos, só as informações do tempo. A gente segue por aqui trazendo as informações para você que nos acompanha nessa manhã. Em menos de um mês, a equipe do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito finalizou a construção da rotatória no cruzamento da Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier, que é a antiga Ponta Porã, e Professor João Tomes. O local que era um ponto de recorrentes infrações de trânsito devido à prática de motoristas que trafegavam na contramão para evitar retornos. Agora está com a nova rotatória e a sinalização viária feita pela equipe de trânsito da CEINTRA. Para a construção da rotatória, o departamento realizou a ampliação do sistema de drenagem da região, já que a obra envolveu aterramento de trechos do canteiro central, para possibilitar a ampliação da pavimentação, que também aconteceu em um trecho da Avenida João Tomes. A execução do projeto foi feita com maquinária, equipe técnica e recursos próprios do município. Então, uma obra importante, já que aquele trecho sempre foi complexo, né, por conta da faculdade ali, né, Cláudio? Sempre uma movimentação bastante intensa. Ali tem também ali veículos pequenos, veículos grandes, né, e uma movimentação muito intensa. Essa rotatória vai meio que organizar a questão do trânsito naquele local. Sinceramente eu nunca entendi desde o princípio, né, desde quando a avenida foi pavimentada, naquele trecho entre a Ranulfo Marques Leal e a avenida, antiga avenida Ponta Porã, né, o Júlio Fernandes, ela não chegava, não tinha uma rotatória, Sim. não tinha, você tinha que fazer uma conversão à direita. Eu não entendi por quê, porque ali a EMS é um movimento danado, principalmente à noite, né? E você tinha que fazer uma conversão, né, mais adiante. Agora não, agora o Tenente Coronel Moraes, ele assumiu o Departamento Municipal de Trânsito e ele disse aqui para nós, né, naquela entrevista, de que ele iria fazer algumas mudanças, algumas interferências aí no nosso trânsito para dar melhor fluxo, né, do trânsito. E ele está fazendo isso, né? Está mudando alguns sentidos, né? Algumas ruas aí que era difícil, era meio complicado, ele está fazendo os estudos, então, e está fazendo com que as coisas aconteçam. Então agora aconteceu lá, beleza, ótimo, rotatória, melhor fluxo. Quem tem que tomar cuidado são os usuários da via, principalmente aqueles que trafegam ali à noite, né? Quem está numa rotatória tem preferência na via, né? E boa, vamos ver. Eu tenho certeza que ficou melhor e bem melhor. E aí, é bom a gente avisar que é rotatória, tá? Então, tem alguns finais, né, de avenida ali, naquele trecho, eu acho que é na Baldomero, enfim, tem um triângulo no chão. Então quer dizer, né, Cláudio, para a pessoa dar preferência. Exatamente. Então vamos prestar atenção na sinalização para evitar acidentes, porque rotatória é sempre aquela briga, né? Entrei primeiro, então eu tenho a preferência. Mas tem que ver se não tem sinalização. Então, rotatória é sempre complicado. Você pega outra rotatória complicada, é aqui na Custódio Andrés, com a Guilhermina Esteves, aqui em cima, né, Cláudio? Também é outro trecho que é uma rotatória, tem uma movimentação danada ali e as pessoas precisam ficar atentas, né, para evitar acidentes. Então, rotatória é sempre um convite a acidente. Então, ainda mais quando é um local que não existia, né? Onde as pessoas não estão com hábito, quem trafega ali diariamente. Então, é bom ficar atento para a gente evitar acidentes nessas condições. Então, Henrique, mas acontece o seguinte, aquele que é o condutor de veículo, que tirou a sua habilitação, ele foi preparado, né? Porque as pessoas têm lá aulas, mais de 15 dias de aulas teóricas, né? Em torno aí de 3 horas aulas por dia nesses 15 dias, justamente para estudar placas, né? Tudo quanto é situação relacionada ao trânsito. Se ele não tirar uma nota mínima lá de 7, ele não passa na prova nem da escola, da autoescola, nem do Detran. Então, não, quer dizer, então o condutor de veículo, ele tem que saber que um triângulo invertido quer dizer dê a preferência. Quem está dentro da rotatória tem a preferência. Então não tem esse negócio. Acidente de rotatória é porque alguém desrespeitou a sinalização. Ou não sabe dirigir. Você entendeu? Ou foi mal preparado.
Você entendeu? Para dirigir. Esse é o problema do nosso trânsito em Três Lagoas. É a condução do veículo, o condutor de veículo, que não respeita a sinalização de trânsito, que não respeita a vida, não respeita o outro. Ontem mesmo teve acidente aí é moto com moto, é carro com moto. Teve aqui na Urias Ribeiro um acidente ontem, já no final da tarde. Quer dizer, a toda hora tem um acidente. Por quê? Porque alguém não respeita. Agora mesmo, eu estava cruzando aqui a Maria Guilhermina Esteves, vindo aqui para a rádio, porque eu resolvi vir pela Maria Guilhermina Esteves hoje. Quando eu quero dar uma volta aí, eu vim pela Maria Guilhermina Esteves. Uma bicicleta elétrica, 2 alunos de escola, com aquele capuz no rosto, na cabeça, e o sinal abriu para a Maria Guilhermina Esteves, e eles na Avenida Clodoaldo Garcia passou com tudo na bicicleta, todo mundo teve que parar. Alunos aqui com certeza do Dom Aquino. Você entendeu? Então, é complicado esse negócio. Se o condutor de veículo, ele vai adiante, ele bate na bicicleta. Entendeu? Então, e outras situações mais. Esses entregadores de produtos da noite, quer seja, não interessa de qual tipo de produto. O importante nesse sentido aqui é o condutor do veículo. Ontem à noite, um camarada, com sinal fechado, ele entrou com tudo na avenida, com o sinal fechado. E ele entorta a moto. Tá parecendo que ele tá numa pista de corrida de moto velocidade. Você entendeu? Ficou até correndo o risco de repente derrapar o pneu da moto e ele cair na frente de todo mundo. Entendeu? Então, é o condutor, é o comportamento do condutor. Você tá falando, não é falta de sinalização. Sinalização existe, tanto vertical como horizontal, né? Mas, infelizmente, o condutor tá desse jeito, né? Infelizmente mesmo. Não é fácil. Bom, só pra gente corrigir aqui a informação, o triângulo para preferência não é na Baldomero. É entre a Baldomero e a Avenida Júlio Ferreira, tá? Aquela rua que foi pavimentada, né? Não tem tanto tempo assim, então é aquela rua que dá acesso ali, que fica entre uma e outra, né? Tem a igreja de um lado, tem o restaurante do outro, aquela rua que ela é pavimentada só até um certo ponto ali. Então, quem vem nela tem que dar preferência para quem está nas avenidas pegando a rotatória, certo? É isso. Então, quem está habilitado sabe ler a sinalização. Deveria, A questão é essa. Deveria saber. Porque normalmente o camarada, quando tem mais de 20 anos de habilitação, Cláudio, ele perde a noção do que é a sinalização, de ler placas principalmente. A reciclagem precisa acontecer, né? Infelizmente, é uma pauta sensível essa. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, né? Só vai lá, paga, aí você vai enfiar o olho ali só no oftalmo, né? Muitas vezes você vai no ortopedista, né? Com ele dando aí a sua habilitação para você renovar, e você vai lá, coloca o zoião no aparelho e tá tudo certo, enxergou mais ou menos, ele vai lá, dá o ok, tchau. Mais ou menos é assim, né? Hoje verdade. Parece que mudou. Tá sendo oftalmo mesmo que tá fazendo, mas antigamente era ortopedista. Até a última aí, eu mesmo já passei por outros médicos. E aí, de repente, o camarada é amigo de médico, aí ele chega lá, vai bater papo e tal, aquela coisa toda. E o que menos importa é justamente o exame ali, pra ver se o cara realmente... Entendeu? Então, eu acho que deveria ser o profissional um oftalmo para justamente fazer essa consulta, né? Uhum. Se o camarada está ou não habilitado para dirigir, né? Tá certo? E outra questão às vezes o idoso, né? O idoso, nada contra o idoso dirigir, porque eu estou indo por esse caminho aí. Eu já estou quase lá. Agora, acontece o seguinte, que muitas vezes a pessoa perde o reflexo. É por conta da questão de saúde e outras coisas mais, né? E aí, ele na via ele pode provocar acidentes, entendeu? Eu tenho um amigo que foi motorista a vida toda, trabalhou de motorista a vida toda, mas ele chegou na idade do idoso, né? Ele chegou na melhor idade. E ele foi perdendo o reflexo. Num período de um ano, ele bateu umas 3 vezes no carro. Ou com outra pessoa, e ele errado, porque ele perdeu o reflexo, né? Aí o que ele fez? Ele falou, o quê? Vou vender o meu carro porque ele tá dando prejuízo pra mim.
Tá certo? Vendeu o carro e quietou. Consciente, porque ele viu que ele não estava em condições, né, de dirigir, né? Então, parabéns a ele que teve essa consciência. Mas nesse período de um ano ele bateu 3 vezes, não poderia ter acontecido uma coisa pior? Então, ele teve só prejuízos materiais, mas poderia ter um outro tipo de prejuízo, né? Pois é, então é importante que as pessoas entendam, mas a questão da renovação é séria. Hoje em dia a tecnologia está aí, há 5, 10, 20 anos atrás não dava, mas um EADzinho, né? Todo mundo tem acesso à internet, fazer uma validação, depois com os testes no final, né? Até conseguir aprovação, algo nada muito oneroso para o contribuinte, para quem está buscando a renovação, algo, né, só simbólico para a pessoa de fato passar ali por uma reciclagem. Eu acho que é válido isso, é importante isso. Outra coisa, já que nós estamos falando de trânsito, é o nosso assunto do momento, está aí uma polêmica a nível nacional. Aconteceu lá em São Paulo, um acidente onde 2 moças perderam a vida, infelizmente. Elas estavam em cima da faixa de pedestre, atravessando uma avenida na faixa de pedestre. Sim. Só que é o seguinte, a faixa de pedestre estava fechada, o sinal estava fechado para a faixa de pedestre. E o condutor do veículo, um rapaz, bateu nas 2 moças, na faixa de pedestre, já quase chegando na calçada, e as moças perderam a vida, né? E o rapaz foi preso, inclusive agora a justiça manteve a prisão dele, né? E foi feita toda a investigação ali, e ele não estava sob efeito de alcoólico, ele não tinha bebido. Ele foi feito um bafômetro, tudo certinho, não tinha bebido. Mas então eu quero dizer o seguinte, não estou querendo aqui achar o culpado ou não. O negócio é o seguinte, você que é pedestre, você vai andar, você vai passar, você vai ultrapassar uma rua ou uma avenida pela faixa de pedestre, presta atenção no sinal, tá? Tem sinal para você também, tá? E você deve dar também com a mão, dá um sinal com a mão de que você vai ultrapassar, que você vai passar. Ontem mesmo aqui ali na Rosário Congro, aqui numa faixa de pedestre em frente ao Hospital Auxiliadora, tinha também, por incrível que pareça, 2 moças, provavelmente funcionárias do hospital, servidoras ali no hospital. Elas estavam paradas na calçada, em frente à faixa de pedestre, só que elas não estavam dando sinal de que iriam passar. Aí os carros todos estavam passando. Aí eu cheguei e parei. Aí elas ultrapassaram. Então o pedestre também precisa entender que ele também precisa obedecer à lei de trânsito. Né? Então você vai ultrapassar a faixa de pedestre, dê com a mão. E outra coisa, você tem que prestar atenção. Aonde tem semáforo, você tem que ver que tem semáforo para pedestre também. Que foi o caso dessas 2 moças, infelizmente, elas ultrapassaram a faixa de pedestre. O sinal estava fechado para elas, e o carro veio e bateu nelas e as 2 perderam a vida. Aí agora estão querendo culpar o rapaz. O problema é que ele estava numa velocidade acima do permitido, né? Independente delas passarem no vermelho ou não. Então, estiveram errados, infelizmente. Mas o camarada, se tivesse uma velocidade menor, talvez do limite ali da faixa de rolamento, teria evitado, né? Exatamente. Ele conseguiria desviar, conseguiria frear. Foi o que aconteceu comigo agora com a bicicleta aqui. Com o rapaz, se eu tivesse numa velocidade acima, teria acontecido né? Então, nós temos que tomar cuidado. É falta de atenção, tanto do condutor quanto de quem anda de bicicleta elétrica, moto, quem anda a pé. Né? Nós temos que, a verdade, tomar muito cuidado no trânsito. E aí a faixa de pedestre, aliás, São Paulo, tá um problema, viu? Esse ano de 2025 em relação a acidentes de trânsito com pessoas na faixa de pedestre. Tá morrendo muita gente que tá na faixa de pedestre e que tá sendo atropelado por carro, por caminhão e por ônibus, né? Esse é um problema, porque ninguém tá respeitando. E olha que a gente acompanha e vê que as faixas de pedestre são todas bem sinalizadas, viu, Cláudio? Sim. Não tem faixa de pedestre apagada, não. Não tem faixa de pedestre que você tem dúvida se ali é faixa de pedestre ou não. Porque quando ela está apagada e você não enxerga a faixa de pedestre, você normalmente, mesmo que você pare e ligue o pisca para avisar os outros veículos que vêm chegando, muitas vezes a pessoa, de repente, não é daqui, ela não vai saber que ali é uma faixa de pedestre porque ela está apagada. Só está dos lados e no meio, ela está totalmente apagada. E aí quem é de Três Lagoas sabe, quem é de fora
Não sabe que ali é uma faixa de pedestre. Então, faixa de pedestre, ela precisa ser bem sinalizada. Eu até acredito que a gente está no ano de 2025, não é possível que a gente não tenha algum tipo de tinta, de textura, algo do tipo, para sinalização de vias, né, no asfalto, que durem, que não precise ficar a cada 3 meses indo lá de novo e refazendo o serviço. Não é possível que a gente não tenha algo nesse sentido, uma tinta com uma tecnologia que vai aguentar chuva, que vai aguentar sol, que vai aguentar a areia que cai na pista, o veículo passando ali o dia inteiro. Por que não existe nenhum tipo de condição de fazer algo, pelo menos na faixa de pedestre, né? Para que ela dure 1 ano, 2 anos, né? Para que as pessoas possam ter a faixa de pedestre sempre. No mínimo isso tinha que ser feito. Mas enfim, essa é uma outra situação, mas a gente espera que as pessoas entendam que o trânsito continua matando, né? Infelizmente. Bom, são 7h21, vamos para o intervalo, a gente volta já, trazendo mais informações para você. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h23, estamos de volta por aqui ao vivo com as informações para você que nos acompanha. Bom, a diretora da UFMS no Campus Três Lagoas, juntamente com a diretoria de assistência estudantil no Campus Três Lagoas, convocou uma reunião com os alunos para discutir os problemas denunciados, né? Especificamente sobre o fechamento do restaurante universitário, falta de estrutura para a alimentação dos estudantes e a falta de professores em vários cursos. Na reunião foi comunicado que seriam disponibilizadas algumas salas específicas para que os alunos pudessem fazer suas refeições. A iniciativa na universidade veio após meses de pedidos e já com o RU encontra-se fechado desde o início das aulas, a mando do Ministério Público por cassação da empresa responsável. Ainda não há uma data estipulada para nova licitação e reabertura do restaurante. Em primeira resposta aos alunos, em fevereiro, a FMS abriu um edital com 160 vagas para auxílio emergencial no valor de R$ 300 para alimentação até a reabertura do restaurante, sendo que no campus Três Lagoas estão matriculados quase 3 mil alunos. Grande parte faz uso do restaurante. Após a reunião em um novo edital divulgado, a quantidade de aprovados para o recebimento do auxílio subiu de 160 para 354, um aumento de 194 bolsas oferecidas. Foram mais de 2 meses de alunos comendo no chão, no sol quente e de movimentação dos estudantes para a universidade, pensar em alternativas. A gente não pode ficar parado, estamos cansados de promessas vazias, afirmou o estudante Gabriel de Oliveira. Segundo o movimento estudantil no campus, o ato que aconteceu em frente ao restaurante é a convocação para todos os alunos, enfrentando uma série de problemas que afetam diretamente a permanência e a qualidade da formação. Por isso, vamos fazer barulho com as pautas: reabertura do espaço, ampliação das vagas para auxílio alimentação, contratação urgente de professores e alternativas mais eficazes para lidar com a falta do restaurante que afeta alunos, professores e técnicos, diz a convocação, e finaliza com um apelo
que o nosso futuro não pode esperar. A diretoria do campus afirmou que ainda não tem investigação sobre a investigação, informações, né, sobre a investigação da antiga empresa do restaurante, que segue em sigilo e que a estrutura do mesmo só será liberada após a conclusão das investigações. Problema que os alunos não têm nada a ver com isso, né? Estão lá só querendo aprender, estudar, fazer aquilo que lá atrás eles tinham um sonho e muitos deles estão correndo atrás e agora, por problemas alheios, estão lá sofrendo diretamente, né? A falta do restaurante, essa questão que é realmente complicada, teve problemas, Ministério Público, investigação, aquela coisa toda em esfera federal, né, inclusive, então é um pouco mais complexo. E a questão de professores, né, Cláudio? Isso não pode acontecer numa universidade como é a UFMS. Olha, são várias problemáticas aí que estão envolvendo essa situação e outras situações. Por exemplo, eu estou sabendo do curso de medicina aqui em Três Lagoas, tem uma reclamação dos alunos, falta de professor, falta de estrutura para que eles possam desenvolver a sua atividade de aluno. Por exemplo, o hospital regional, lá no princípio, a ideia é que ele fosse um hospital universitário, para que os alunos pudessem desenvolver os seus trabalhos aí junto com os professores. Não é o que está acontecendo. Eles estão reclamando também. Inclusive, recentemente vieram até uma pessoa me procurar, e depois eles ficaram de vir gravar uma entrevista, não vieram. Mas existe um corpo de alunos aí que estão descontentes, né, e tem uns representantes dele nesse sentido. Essa questão aí do restaurante é outra coisa complicada, né? Como que você contrata uma empresa para atender aluno, rapaz? E de repente acontece esse tipo de coisa. Então é melhor você dá um vale lá pro aluno lá, um cartão, um vale alimentação, um cartão alimentação, que é melhor ele come onde ele achar que deve comer. O problema é que ele é longe, né? Exatamente. E aí, como é que faz? Ou faz um convênio com um restaurante ali perto, você entendeu? É complicado um negócio desse. Inclusive, o deputado Pedro Kemp, ele apresentou uma indicação esta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, justamente falando sobre essa questão específica aqui de Três Lagoas. Ele é um deputado que luta pela educação a vida toda, é das bandeiras do mandato do deputado Pedro Kemp, e ele fez uma indicação, tem até um vídeo dele, nós temos até um vídeo dele, ele falando isso na Assembleia Legislativa, especificamente ao curso aqui em Três Lagoas. Então, a direção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a reitoria, tem que tomar providência, né, dessa situação, né? Tem que tomar providência. Porque às vezes você tem o diretor aqui em Três Lagoas, eles às vezes ficam de mão atada porque depende da decisão em Campo Grande. Por isso que é importante para Três Lagoas que nós tenhamos a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul da Costa Leste, com autonomia administrativa. Porque aí quem for o reitor aqui em Três Lagoas toma suas posições, toma suas decisões, que é o que acontece em Dourados. Há muitos anos atrás, a Universidade Federal da Grande Dourados, ela foi desmembrada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Você entendeu? Então lá tem a autonomia, tem a administração luta, própria. Né? Exatamente. Agora aqui em Três Lagoas fica dependendo de Campo Grande. Então, às vezes a direção aqui, ela gostaria de resolver o problema também, mas fica de mãos atadas, porque depende da diretoria de Campo Grande. Entendeu? Então, seria interessante a classe política, eu sei que de vez em quando alguém fala sobre esse assunto, sobre saúde, especialmente o vereador Tonhão, né? O vereador Tonhão sempre está falando sobre a importância desse desmembramento e que nós possamos ter aqui a Universidade Federal da Costa Leste. Ou que seja autônomo, mas que nós tenhamos a autonomia aqui na nossa cidade. Já está na hora de ter isso aí. Nós temos 2 campos da Universidade Federal em Três Lagoas. Já está na hora de acontecer isso aí, para não ter esses problemas aí, né? E assim a gente vai caminhando, né? Fazia algum tempo que a gente não falava da UFMS, falta de professores, por exemplo, né? Era uma solução, aliás, era uma situação que estava meio que solucionada. A gente falou muito no começo do curso de medicina, onde inclusive teve várias manifestações dos alunos que iam na Câmara Municipal, iam na Prefeitura, enfim, estavam brigando por melhorias no curso. E aí meio que eles conseguiram sanar esse problema, agora volta a acontecer.
Então, a gente espera que encontrem a solução rapidamente. Bom, 7 horas e 30 minutos. Cláudio César, você sabe que a semana que vem tem um baita de um feriado, né? Semana que vem tem um feriadaço. 18 de abril, sexta-feira que vem. 19 de abril, que é sábado. E tem o domingo de Páscoa. E tem o dia 21 de abril, que é uma segunda-feira, que é o dia de Tiradentes. Mas não para por aí. Porque foi publicado o decreto de ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 17 de abril, quinta-feira. Então, o servidor público do município, ele vai ter aí um baita de um descanso entre o dia 17 e o dia 21 de abril, que é a semana que vem. Lembrando que serviços essenciais continuam funcionando normalmente, mas o servidor público do município, e aí junta tudo, né? Normalmente o município, ele decreta, o estado também, judiciário e assim por diante, né, Cláudio? Opa. Já tá tudo junto e misturado. Inclusive a Assembleia Legislativa aprovou aí um pedido do governador para ele pedir um afastamento aí de aproximadamente 10 dias e também vai dar uma descansada. Então o governador está descansando, acho que nós podíamos descansar também, né? Será que nós teremos também esse ponto facultativo por aqui? Muito bem, mas vamos aproveitar nessa oportunidade. É um feriadão, né? Feriadão juntou as duas coisas. Feriadaço, né? Feriado diferente, que não é sempre que acontece. Mas agora em abril, semana que vem, a galera já vai estar de boa a partir da quinta-feira, dia 17, até a segunda, dia 21, pegando aí a sexta-feira santa, o domingo de Páscoa e o dia de Tiradentes. Calhou tudo em 2025 e dando aí esse feriadaço pra galera descansar e curtir alguns dias a mais, né? Verdade. Aí os ranchos, as beiras de rio aí, né? Pessoal que vai poder dar uma viajada. Aproveitar esse momento, né, Henrique? É isso. Então, tá aí, né? Publicado hoje o ponto facultativo na administração municipal no dia 17 de abril, que é a quinta-feira, junto à quinta, sexta, o sábado, domingo e a segunda-feira, que é 21, que é dia de Tiradentes. Bom, são 7h32. Interação com forças de segurança de outros estados, o estudo das estratégias do tráfico internacional, de drogas e o esforço contínuo das tropas com a intensificação de operações até pelo ar. São os ingredientes para Mato Grosso do Sul registrar expressivo aumento de 151% nas apreensões de drogas nesse primeiro trimestre em comparação ao ano passado. Os dados divulgados pela Sejusp apontam que 116,3 toneladas de drogas foram apreendidos pelas forças estaduais de segurança pública contra 46,2 toneladas no mesmo período do ano passado. A maconha foi a droga de maior volume, com 114,7 toneladas apreendidas entre janeiro e março. Em seguida, aparece a cocaína, com 2,2 toneladas, enquanto a pasta base é a terceira mais apreendida, com 1,9 tonelada. O aumento das apreensões foi ainda mais significativo no interior do estado, onde o crescimento chegou a 164%, com 105,8 toneladas de drogas apreendidas. Em Campo Grande, o aumento foi de 68%, com 10,4 toneladas. O secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, o Antônio Carlos Videira, ele aponta que investimentos do governo de Mato Grosso do Sul em tecnologia para equipar as forças de segurança com novas viaturas e aeronaves foram essenciais para esse expressivo aumento de apreensões, demonstrando o compromisso da gestão com a área de segurança pública. Bom, é só estar na rua, trabalhando, buscando aí a apreensão de drogas, porque se tiver aí um pouquinho mais de esforço, vai pegar. Porque o que passa de droga aqui, né, Cláudio? Pegou tudo isso aí, mas passou o triplo, né? Mas se tiver a polícia trabalhando nesse sentido, para barrar a passagem de drogas pelas nossas rodovias e vias aqui do estado, a gente vai ter muito mais apreensões todos os anos. Bom, o ideal seria que nós não tivéssemos apreensões. Esse é o ideal. Eu sonho para que isso aconteça um dia. A polícia faz o seu papel, né, como você mesmo falou, né, se pega uma quantidade, quanto que de repente não passa, né? Você imagina que esses dias, reportagem, caminhões que trazendo minério de ferro, sai lá de Corumbá, vem aqui para a região de Minas, São Paulo, enfim, trazendo drogas. Né? Quer dizer, a polícia tem que trabalhar redobrado, vê que é brincadeira um negócio desse, né? Então o que acontece? Por que passa as drogas no Mato Grosso do Sul? Nós não produzimos drogas aqui, tá certo? Passa porque as nossas fronteiras, existe um afrouxamento no policiamento da nossa fronteira, por causa da briga entre os estados
e o governo federal. O governo federal, inclusive, acordou agora, por essa questão da segurança pública. Tem até um acordão agora aí. Porque não é responsabilidade do governo federal. Não estou falando desse governo, não. Do governo federal, desde 1988, da Constituição. Não é obrigação do governo, é dos estados. São dos estados. Só que os estados não têm recurso o suficiente para fazer o policiamento. E os governadores não aceitam uma parceria com o governo federal. Então fica essa... E droga passando. E o crime organizado só aumentando a sua atuação. Você entendeu? Então tem que ter um entendimento entre os governadores. Aqui no Mato Grosso do Sul, o estado, por ser fronteira, por conta dessa dicotomia aí, fica prejudicado, porque não é fácil o governador ficar tirando dinheiro para colocar, né, em compra de equipamentos, isso e aquilo outro, papapá. Sendo que nós poderíamos ter um grande entendimento entre todas as polícias, o Exército Brasileiro, todo mundo. E cuidar das nossas fronteiras. Sabe por quê? Porque você estanca lá na nossa fronteira, não vai ficar passando drogas. Claro, sempre haverá alguém que vai dar um jeito, mas aí a polícia não vai precisar ficar correndo tanto atrás de bandido, de tráfico de droga, como a polícia fica correndo, sendo que a polícia poderia estar fazendo outras atividades, né? Infelizmente, enquanto não tiver um grande entendimento, é muito complicado. É muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Precisa desse entendimento. A única maneira da gente não ter mais tráfico de drogas, Cláudio, é se a Suíça resolver anexar o Mato Grosso do Sul. Aí não vamos ter mais droga correndo aí nas rodovias. Do contrário, esquece, viu? Porque infelizmente, né, a gente... Ou o Paraguai e a Bolívia, né, também... Parar de produzir, deixarem de serem vizinhos do Brasil, né, do Mato Grosso do Sul. Aí também diminui bastante, né? Mas não vai acontecer. Então, infelizmente, é aqui que a gente precisa tomar as decisões. É o governo do estado, é o governo federal, juntarem forças, juntamente com outros estados, para tentar barrar. Mas... Ô, Henrique, e o crime está indo, assim, evoluindo tanto que a estatística, notícia de ontem isso, viu? A nível nacional. Dos 100% da atividade do crime organizado no Brasil, só 15% é relacionado a drogas, hein? Sim. Tá? Os outros 85% já são atividades de outros ramos do crime, que é o domínio do território. É onde o cidadão, em vez de comprar o gás da concessionária de gás, tem que comprar do bandido. A internet tem que comprar do bandido, do crime organizado. Que fase que chega, exatamente. Né? A energia tem que comprar do bandido. Entendeu? A água do bandido. Né? Até coleta de lixo do bandido. Tá acontecendo isso no Rio de Janeiro. Eles fizeram o lixão deles. E aí ele coleta de lixo deles, vai lá pro lixão deles. Depois é um terreno que é meio acidentado. Aí depois que eles aterram com lixo, aí depois vão lá e eles constroem ainda prédios para alugar casa do bandido. Entendeu? O comércio tem que pagar um pedágio pro bandido. Então a ausência do Estado é muito complicado também. Entendeu? É muito complicado. Os governos estaduais e o governo federal, parceria com inclusive os prefeitos municipais, precisam entrar num acordo. Ontem, inclusive, teve, não sei se você vai tocar nesse assunto aí, teve um sinistro lá na rodoviária. Na rodoviária, alguém esfaqueou alguém lá. O que aconteceu com a rodoviária, meu Deus do céu? A rodoviária é um ponto de encontro. Não é de hoje, né? Não, mas é isso que eu ia te falar. Eu trabalhei na Aviação São Luís, na bilheteria, em 1993 a 96. Com muita honra trabalhei lá. Já tinha, naquela época, aqueles grupos de drogueiros, de baderneiros. Naquela época tinha aquelas gangues aqui em Três Lagoas. O ponto de encontro é a rodoviária. Você entendeu? E fica lá, o cidadão vai pegar um ônibus para ir para sua viagem. O drogueiro fica enchendo as paciências do camarada. Você entendeu? Desce a mesma coisa. Não tem paz. Você entendeu? Então alguma coisa tem que ser feito.
Eu não sei se você chegou a ver o Gil do Jupiá. Sim, eu ouvi. Ele tá sempre nesses fatos aí, né? No final da transmissão, uma pessoa chamou ele olhou, uma mulher abaixou, pegou uma latinha e fumou crack na frente dele, transmitindo pra todo mundo. Ela fumou crack na frente dele, mostrou o rosto, mostrou fumando e saiu. Ele ficou abismado, ele tava com outro rapaz, a mulher fumou crack na nossa frente, né? Então, pra gente entender, e com isso, a gente espera que de fato as autoridades agora pela manhã estejam sentadas e discutindo isso. No mínimo, os caras precisam sentar hoje pela manhã e discutir isso, porque isso é muito sério, Cláudio. O camarada tá ao vivo. E aí a mulher simplesmente chama ele, não é que ele foi lá e, mostra aí. Não, ela chamou ele virou, filma aqui. Ele filmou e a mulher com a lata na mão, com o crack, abaixou, agachou, acendeu, fumou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ostentando, né? Ostentando, porque tá tão fácil, né? Tá muito fácil, né? Inclusive... aqui em Três Lagoas, está tendo muito morador de rua. Nós sabemos que nós temos uma excelente assistência social, nós temos condições de atender, mas tem muito morador de rua em Três Lagoas, oportunando o cidadão de bem. Tem gente fumando crack aí, usando entorpecente no dia, sol quente aí no dia. Em bairros, não é só em alguns lugares do centro, em bairros, a situação é meio como... Tem que tomar providência. Eu sei que uma cidade com a fama de Três Lagoas, que tá correndo dinheiro, que tem emprego, que tem isso, que tem aquilo, vem também os problemas. Eu não tô aqui querendo apontar só os problemas, mas tem que tomar também algumas medidas que é incrível. Daqui a pouco a nossa fama vai ser a cidade do morador de rua. Lá em Três Lagoas os caras fumam crack lá e ninguém tá nem aí. É complicado isso. É complicadíssimo. E o exemplo que fica para nossas crianças, para os nossos jovens, como é que fica? Então já tá na hora de tomar uma medida desse negócio aí. Tá na hora. Passou da hora, viu? Tem que pegar aí exemplos de outras regiões do Brasil que estão passando por isso, que passaram por isso, que conseguiram solucionar. E implantar em Três Lagoas. Daqui a pouco vira uma Cracolândia aqui em Três Lagoas também, ué. Já tá em alguns pontos. Não estamos falando de proporção de 50, 100 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas, como é São Paulo, né? A região da Cracolândia. Mas se você tem uma concentração de 10, 15 moradores de rua usando drogas em algum ponto da cidade, já é uma concentração de usuários de droga. E que isso, para se tornar 5, 10, 15, 30... 50, 100, é passar de tempo que isso vai acontecer de uma hora ou outra, então, quando vê saiu do controle, aí é difícil solucionar. Então tem que ir pra cima nesse momento, né? Aliás, já passou da hora de ir pra cima, porque não é possível que a gente vai continuar presenciando esses fatos, né? Não tem como, é difícil. 7h43, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, a Gisele participa aqui do nosso Difusora Notícias nessa manhã. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45, estamos de volta por aqui ao vivo com as informações a respeito aí, vários assuntos, e a Gisele Mendes está chegando para participar do nosso Difusora Notícias, falando a respeito de eleições. Tem pesquisa sendo divulgada e ela conta pra gente os detalhes se as eleições fossem hoje. Vamos acompanhar. Eu trago informações sobre política. Se as eleições para governador em Mato Grosso do Sul fossem agora, o atual chefe do executivo, Eduardo Riedel, do PSDB, seria reeleito, conforme o primeiro levantamento de intenções de votos para governador no estado, realizado pela Futura Inteligência, que liberou os dados com exclusividade ao Correio do Estado. O Instituto fez o levantamento no período de 27 de março a 1º de abril deste ano, com 800 eleitores com 16 anos ou mais, em Campo Grande, na Grande Dourados e nas regiões Costa Leste, Pantanal, Sul Fronteira, Norte, Metropolitana, Leste, Cone Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul, tendo índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, quando não é dada nenhuma opção de resposta, Riedel lidera com 16,5% das intenções de votos, enquanto atrás aparecem o ex-deputado estadual Capital Contar, do PRTB, com 2,1%, e a ex-deputada federal Rose Modesto, da União Brasil, com 1,2%. Mais atrás aparecem a senadora Tereza Cristina, do PP, com 0,9%, e o vereador Marquinhos Trade, do PDT, com 0,3%. Ainda 8% votariam em outros nomes. 2,6% disseram que não votariam em ninguém, em branco ou nulo, e 68,3% não souberam, não responderam ou estavam indecisos. Já na pesquisa estimulada, quando são fornecidas opções de respostas aos entrevistados, o governador Riedel continuou na liderança, com 28,6%, seguido por Tereza Cristina, com 20,2%, Rose Modesto, com 16%, e Capitão Contar, com 13,2%. Mais atrás aparecem Marquinhos Trade, com 8,4%, Gisele Marques, do PT, com 0,9%, e Luara Arguelho, do PSOL, com 0,6%. Ainda 6,5% disseram que não votariam em ninguém, em branco ou nulos, e 5,7% não souberam, não responderam ou estavam indecisos. A Futura Inteligência também simulou um provável segundo turno, com 7 cenários possíveis. E em todos que foi inserido, Riedel derrotou o adversário. No primeiro cenário, o atual governador obteve 57,2% da preferência do eleitorado, enquanto o Marquinhos Trade chegou a 23,4%. Neste cenário, foram 14,2% de votos brancos e nulos e 5,3% dos eleitores não souberam ou não responderam. No segundo cenário, Riedel lidera com 52,6% e Rose Modesto atinge 31%. Neste cenário, foram 11,5% de votos brancos e nulos e 4,9% dos eleitores não souberam ou não responderam, enquanto no terceiro cenário, o governador chegou a 53,8% contra 27% do Capitão Contar, sendo 12,7% de votos brancos e nulos
e 5,6% dos entrevistados que não souberam ou não responderam. Já no quarto cenário, Riedel atingiu 48,4% e Tereza Cristina 36,4%. Votos nulos e brancos somaram 11,4% e não souberam ou não responderam 3,7%. No quinto cenário, primeiro sem Riedel, a ex-deputada Rose Modesto, com 44,2%, venceria Marquinhos Trade, com 30,9%. Neste cenário, foram 20,1% de votos brancos e nulos e 4,9% dos eleitores não souberam ou não responderam. No sexto cenário, também sem o atual governador, Tereza Cristina seria eleita, com 50,1%, derrotando Marquinhos Trade, que somaria 30,7%. Votos nulos e brancos totalizaram 15,6% e não souberam ou não responderam 3,7% dos eleitores. E no sétimo e último cenário, ainda sem Riedel, a senadora Tereza Cristina ganharia, com 44,8% de Rose Modesto, que atingiria 38,9%. Brancos e nulos somaram 12% e não souberam ou não responderam 4,1% dos eleitores. A futura inteligência também apurou a rejeição aos prováveis candidatos a governador, ou seja, em que os eleitores não votariam de forma nenhuma. E Capitão Contar ficou na liderança, com 30,8%, seguido por Marquinhos Trade, com 27,9%. Rose Modesto ficaria com 19,8% de rejeição. Em seguida, apareceram Tereza Cristina, com 18%, Luara Arguello, com 13,6% e Gisele Marques, com 12%. Riedel teve rejeição, segundo a pesquisa, de 9,1%. Ainda 9,2% não rejeitam nenhum, 8,7% não souberam ou não responderam, e 2,8% rejeitaram todos. A futura inteligência levantou as intenções de votos para presidente da República. E se as eleições fossem hoje, mesmo estando inelegível, Jair Bolsonaro, do PL, venceria Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em todos os cenários no primeiro turno. No primeiro cenário, Bolsonaro lidera com 47,4%, tendo logo em seguida Lula com 26,2% e Ratinho Júnior com 9%, além de Ronaldo Caiado, da União Brasil, com 6,4%. Brancos e nulos somaram 7,2% e não souberam ou não responderam 3,8%. Gisele Mendes para o Grupo Difusora de Comunicação. 7h53, o que dá para perceber aqui no Mato Grosso do Sul é que a figura do Capitão Contar tá aí, né? Tá aí. E nas eleições do ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se colocar o seu nome à disposição e for para as urnas, vai ser bem votado, né, Cláudio? Ele tem uma galera que o acompanha, né? Agora, ele não tem partidos, né, que para formar um grande grupo, né? Eu tenho certeza que, caso o governador Riedel seja candidato à reeleição, ele terá o maior palanque, né? E eu acredito que, do jeito que as coisas estão indo aí, não vai ter nem segundo turno. A verdade é essa. Mas se verificar essa condição, normalmente até ele busca outro canto, né? Porque tenta um Senado, um deputado federal, algo do tipo. Se o governador continuar nessa grande parceria com o pessoal da esquerda aqui no estado, capitaneado principalmente pelo pessoal do PT, o Zeca do PT mesmo já anunciou que se tiver um grande entendimento aí entre o governador e o PT, já anunciou a participação na reeleição do governador já antecipadamente. Agora depende muito do governo. Agora, existe aqueles que gostam de jogar fogo lenha na fogueira, né? Lenha na fogueira. Fazendo com que o governador, de repente, dê algumas declarações, certo? Que acaba deixando o pessoal da esquerda um pouco apreensivo, né? Mas você vê o clima amistoso, por exemplo, que aconteceu. Você estava lá em Inocência,
O clima amistoso entre o Geraldo Alckmin, que veio representando o governo federal, o governador, o ex-governador Reinaldo, a galera né, do PT, o Vander, por exemplo, que é o líder da bancada, enfim, tudo bem. Eleição ano que vem. Agora, aqui no Mato Grosso do Sul, essa grande possibilidade é um grande entendimento, né, que nesse momento existe, né, do ponto de vista administrativo, o apoio do PT participando do governo. Tá tudo muito bem. Agora vamos ver como fica. Eleição é eleição. Mas eu acho, mesmo que o PT não tiver o ano que vem na chapa da reeleição do governador Riedel, eu vejo que o governador Riedel tem total chance de ganhar a eleição no primeiro turno. É isso. Bom, 7h55. Aqui no Mato Grosso do Sul, o estado apresenta uma queda significativa nos casos de dengue em 2025, mas enfrenta ao mesmo tempo o aumento preocupante da chikungunya. O cenário mapeado pela Secretaria Estadual de Saúde é baseado no comparativo dos boletins da semana 13 deste ano em relação ao ano anterior. Os números reforçam a necessidade de manter e intensificar as ações de prevenção, que são semelhantes para as duas doenças, ambas transmitidas pelo Aedes aegypti. Até a 13ª semana epidemiológica, os dados mostram que os casos prováveis de dengue caíram de 11.708 no ano passado para 6.692 para esse ano, uma redução de 43%. O número de casos confirmados também caiu de 4.325 para 2.445, representando uma queda de 43%. A incidência da doença no estado diminuiu de 424 para 242 casos por 100 mil habitantes. Houve ainda redução nos óbitos, 10 em 2024 contra 7 neste ano, considerando-se o mesmo período. Bom, em relação à dengue, Cláudio, o ano passado, baseado naquilo que o estado falava e o município falavam em relação a um potencial surto de dengue em 2025. Choveu irregular, mas choveu, né? Não dá para dizer que foi ruim de chuva esse ano, mas choveu, teve água parada. A dengue e o surto não se confirmou, pelo menos para esse primeiro semestre. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, o ano passado tiveram muitos casos de dengue tipo 3, e muito foi se falado que Três Lagoas, que o Mato Grosso do Sul viveria um surto de dengue tipo 3, dada a circulação, tal. Inclusive foi isolado o dengue tipo 3 aqui em Três Lagoas, mas parece que não se criou, e até a chegada do frio, a gente vai continuar tendo aí esse declive envolvendo os números de casos de dengue aqui no Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas também, né, Cláudio? A toda hora nós estamos falando da dengue, né? Então, o que as pessoas precisam fazer, né? Primeiro, limpar os seus quintais, colaborar com a saúde pública, a saúde coletiva. Nesse sentido, nós vamos realmente diminuir os casos de dengue. Toma cuidado, que dengue mata, né? Não brinque com isso não, que é complicado. Mas nós estamos num período agora que vai chover menos e é a hora de nós... Bom, a toda hora é hora de combater a dengue, mas agora que é hora mesmo de você ir lá no seu quintal, fazer aquela limpeza. Inclusive aqui em Três Lagoas nós temos aí aquele programa do mutirão, bairro, né? Mutirão da limpeza. Aproveitar essa situação que a prefeitura realmente colabora nesse sentido já há muitos e muitos anos. Então é isso aí, né? Se a população entrar nessa onda de combater a dengue, nós vamos eliminar focos de dengue muito e diminuindo os casos, né? É isso, então vamos continuar fazendo a nossa parte e, obviamente, né, deixando a dengue longe das nossas casas. Para a gente finalizar, só uma pincelada da guerra comercial. A China, né, foi lá e tarifou os Estados Unidos e a guerra entre ambos está pegando fogo. E em meio a tudo isso, o Brasil... A China fez a primeira grande compra de soja brasileira, com o agravamento da guerra comercial, comprava dos Estados Unidos, agora está comprando do Brasil. Aquilo que os economistas disseram lá no começo, está começando a, de fato, acontecer. A China está vindo para o Brasil e está comprando muito mais, não que ela não comprava, mas agora está ampliando a compra de muita coisa. Soja, a carne, e aí a carne engloba todo tipo de carne, de frango, né, a bovina, a suína, também a gente pode esperar outras coisas, o aço, enfim, a gente pode esperar que a China vai aumentar aí as compras desses itens do Brasil, e o mercado interno, vamos ver, a situação tende a complicar nas próximas semanas. Olha, Henrique, eu vou dizer uma coisa a você, eu estou acompanhando essa questão, eu nunca imaginava que nós íamos ter essa guerra, né? Essa guerra comercial aí.
E o Donald Trump, ele tá se tornando aquele cara meio que mentiroso, né? Porque ele lança uma coisa e daqui a pouco ele volta atrás. Quem é que acredita agora nos Estados Unidos? Os Estados Unidos era um país que depois no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, ele era o garantidor de tudo. Ó, deixa comigo, matava no peito, aí todo mundo acreditava. Agora ninguém acredita mais. Você entendeu? E eu tô vendo que é o seguinte, a China é um país que não é aquilo. Agora o Brasil vai ver o que é a China. Porque tem muita gente que mete o pau na China e não conhece a China. A China é hoje o país que mais produz, o que mais exporta. Tecnologia de ponta. A tecnologia de ponta. Não deve nada aos americanos. Você entendeu? Tem um exército forte, inclusive. Claro que não tem igual aos americanos, mas que tem. Tá certo? E do ponto de vista comercial, tá pau a pau ali, ó. E não vai demorar muito, a China vai passar os Estados Unidos do ponto de vista da economia. Certo? Porque o pessoal acha que o chinês não consome, o chinês consome também. É claro que consome menos que os americanos, mas consome. Porque tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China. E não é todo mundo que é pobre, não, igual uns babaca fica falando aí. Você entendeu? Às vezes o chinês, ele conhece de tecnologia mais que nós brasileiros. Mais que nós brasileiros. Muito mais. Você vai no setor rural da China, que dá em torno aí de 600 milhões de pessoas, não tem mais dinheiro, Henrique Ferreira. É tudo no QR Code, Pix, essas coisas assim. Eles estão evoluídos, não é de agora, já é de muito tempo. Então, eu vejo que nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos já dançou, viu? Sinceramente. Não é fácil. Pra quem quiser conhecer a China de verdade, como que é lá, tem um canal no YouTube que eu sigo, o cara começou com... Eu comecei a acompanhar, ele tinha entre 200 e 300 mil inscritos. Hoje ele tá chegando a 1 milhão e 200 mil inscritos. O cara vai em várias partes do planeta e ele foi na China, ele fez uma série de vídeos na China, o canal chama Nômade Raiz, tá? É um camarada que vai a câmera edita, solta vídeo de meia hora, 40 minutos, mostrando a realidade, sem edição, sem indo em local de turista, indo em locais diferentes, e o cara mostra a realidade dos países. Já passou por uma pancada de país, tá na Venezuela agora, estou primeiro vídeo da Venezuela mostrando a real situação da Venezuela. Mas ele foi na China e justamente ele mostrou a China que a gente não conhece. Então quem quiser saber como que é a China de verdade, né? Ele mostra com detalhes, né? Não é aquela coisa toda que a gente imagina, não. Não é defendendo e cada um tem um pensamento, mas só para você conhecer a realidade. Eu acho que antes da gente opinar, a gente precisa conhecer. Então, é muito interessante isso. 8h02 pra gente fechar aqui o nosso Difusora Notícias de hoje. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna ali. Bom, e na sequência o Gil tá chegando com o de casa. A gente volta na segunda, às 7 da manhã. Um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Grande abraço, ótimo dia e até mais.